Olá! Imersão Leal à Face. Eu vou te passar uma visão, um contexto do que rola lá dentro, o que são os 3 dias, tá? Primeiro que é uma imersão que ela é diferente de tudo que você já viu, porque literalmente a gente preza pelo exclusivo, pelo lado VIP da coisa. Eu tenho uma clínica, eu tenho 6 salas no segundo andar da minha clínica, eu poderia fatalmente colocar 12 alunos e todo mundo trabalhar em dupla, mas eu já vi que isso não traz 100% de performance para cada um. E meu interesse é justamente esse, né? Eu já passei por esse caminho, eu fiz a especialização, não absorvi nada de técnica, só a parte teórica e tudo bem. E eu fui buscando na prática me posicionar da maneira como você me vê hoje, né? Me posicionando aí nas redes sociais, com os meus resultados, a minha maneira de tracionar pacientes, enfim, isso tudo eu fui descobrindo ao longo do caminho. Como vender high ticket, como vender full face, porque uma coisa é você dominar a técnica. Eu aprendi uma técnica muito interessante, que eu vou ter bons resultados. Mas agora, como é que eu faço o paciente chegar na minha clínica e pedir por aquela técnica que eu aprendi? Eu sempre tive um gap nesse lugar do meu crescimento. Eu tive que ser muito intencional lá atrás. E agora eu vou te explicar o porquê que a imersão, ela supre essas dores de crescimento. E possivelmente pode tracionar muitos pacientes para você pelos próximos meses. Primeiro dia de imersão, você vai dar de cara com o que eu acredito ser, assim, um dos pilares para fazer esse negócio se pagar. Você vai ter toda a minha abordagem, avaliação, venda high ticket. Então, assim, é onde eu literalmente gero valor na vida do meu paciente. É onde eu faço com que ele abrace a causa do plano de tratamento. Ontem mesmo eu recebi uma paciente que ela fez um botox com outro profissional e 4 ml com outro profissional. Ainda assim, ela não ficou satisfeita, ela não viu mudança nenhuma, porque a gente sabe que pro rosto todo 4 ml não gera uma importância no resultado, não gera um resultado tão bonito. E eu planejei pra ela 9 ml mais refazer o botox e ela tá, tipo assim, convicta que ela vai fazer. Ela tá certa que ela vai fazer. E isso é por conta de toda uma comunicação diferenciada que eu te passo no primeiro dia da imersão. Pra mim é uma manhã muito importante. Então eu te explico todo esse passo a passo, essa condução do paciente, esse alinhamento, expectativa e venda. A venda do full face para que você consiga poder transicionar esses tratamentos maiores, de orçamentos maiores na sua clínica. Na parte da tarde, a gente já cai numa teoria que, na minha opinião, não é teoria de livro, teoria de artigo. É teoria com prática. Por quê? Os pilares dos meus casos envolvem alguns critérios que eu falo até nas lives. Bia, por que você pegou esse preenchedor para fazer tal região? Bia, em que plano você está aplicando? Então, é uma teoria voltada para minha abordagem prática. Você vai ver que eu tenho uma maneira de aplicar, dependendo da área da face. Eu tenho uma maneira de selecionar um produto, que é um pouquinho fora da curva para alguns profissionais. Eles não fazem assim, mas cada um tem a sua filosofia de trabalho e tá tudo bem. Eu te mostro o que eu faço, o que funciona. Eu não escondo nada de vocês. Inclusive, assim, eu sempre falo, peguem as suas melhores perguntas. Cada turma que eu dou, né, cada imersão que eu dou, eu costumo trazer um conteúdo que, assim, obviamente, tem o planejado, tem um script, só que as dores de vocês, as dúvidas de vocês me fazem entregar muito mais do que o planejado, porque eu vou sanando essas dúvidas no meio do caminho. Então, assim, eu já te falo a minha abordagem, seleção de material, em áreas de aplicação, a minha manobra de evitar intercorrência, como lidar com intercorrência, que é muito importante, porque ela pode acontecer, basta estar dirigindo para encontrar essa situação na sua frente. Então, assim, eu vou te trazendo toda essa teoria voltada para a prática, não é algo engessado, tá? Não é algo ali que lendo rodapé de livro. Depois que a gente pega os meus pilares, o meu conceito, né? Como a minha mente pensa na hora de planejar o caso, na hora de aplicar o caso, na hora até mesmo de prevenir ou como agir em meio a uma intercorrência, você pula para um segundo dia onde a sua mente ela tem que estar muito fresquinha. Porque eu começo a falar do início ao fim de planejamento de face. Planejamento de face, eu te trago um pouco da visão odontológica da coisa. O primeiro alinhamento que eu faço com vocês é o seguinte: a odontologia de fato é focada em cabeça e pescoço. A engrenagem motora que manda na face é a articulação maxilomandibular. Muitas vezes você não está sabendo por onde começar com o paciente, tratar o paciente, a simetria do paciente, por não ter esse princípio, esse contexto não ter sido lúcido na tua graduação, porque não foi com foco em cabeça e em pescoço. Então, ontem mesmo, eu comecei um tratamento de uma paciente que ela tinha um desvio importante, que ela tinha uma questão odontológica importante, e isso ditou a região que eu ia começar o planejamento. Então, eu gosto de alinhar vocês com, primeiro, classificação de face, embasamento ósseo, possíveis alterações que você possa ter em relação à mordida que impactem no teu resultado de face.
E aí, obviamente, planejamento facial. Como marcar altura de malar, mandíbula, região de mento, narizinho, olheira, como estruturar o complexo malar do paciente, tudo isso vai assim ser bombardeado na nossa manhã do segundo dia. Para quê? Para que ao final não, né? Da tarde, depois do almoço pra noite desse dia, você consiga me ver atendendo, você consiga me ver praticando das mesmas explicações, das mesmas regiões que eu te falei pela manhã. Então aí eu tô colocando tudo em prática. Plano de aplicação, a seleção do material, a maneira de injetar em cada região do rosto, como eu marco de fato, como eu avalio o paciente, quais são as expressões que eu peço ao paciente para que eu consiga ter ali a minha marcação mais eficiente. Então assim, eu vou mostrando de fato como eu faço a coisa acontecer, sem estar te escondendo ali nada. E aí, obviamente, no terceiro dia, pra mim, é onde a imersão novamente vai se pagar muito rápido. Por quê? Primeiro que você não atende com duplo, você atende sozinho. Você tem 2 full face pra você fazer nesse dia. Do início, meio e fim. Você conversa com o paciente, você planeja, você marca, você aplica. A face toda. Eu faço entrevista com esses pacientes antes, então eles já são pacientes que eles são condicionados a aproveitarem ter o máximo de ml possível nesse dia, porque é uma condição que ele nunca vai ter na minha clínica, com a minha visão de trabalho, aquele valor. Eles são alinhados antes, previamente, que serão atendidos por alunos que passaram pela minha imersão. Então, essa ambientação ali pra vocês não é tão difícil assim, porque eu faço questão de alinhar com os pacientes isso antes, para que eles não fiquem dependentes da minha pessoa. E eu literalmente vou sendo aquele anjo ali que você não tem no seu dia a dia, que vai aprovando cada etapa. Então você não precisa ficar com dúvida. Quando você fizer uma marcação de acordo com a minha teoria, eu vou avaliar a sua prática. Então, você marcou a face toda sozinha, eu vou e eu avalio. Tá, deixa eu entender. Por que você marcou aqui? Você marcou aqui. Pra você entender como a minha mente pensa por trás. Eu falo assim, olha, apaga isso aqui, não marca assim, faz assado. Por quê? Você tem que olhar isso. Viu? Ah, Bia, vi. Tá, agora vamos marcar pro outro lado. Ah, tá, entendi. Então essa é a referência? Essa é a referência. E o mais legal possível é porque são faces diferentes. Quando tem um rosto que é muito assimétrico, muito difícil, que eu vejo assim, né? Cada turma tem pacientes de modelos diferentes. Eu paro todas vocês pra mostrar uma condição que pode chegar na sua clínica. Porque assim, são poucas alunas, né? Mas eu gosto de parar vocês porque são 6 pessoas. Então é muito fácil, eu falo assim, gente, presta atenção aqui nessa variação. Aqui a gente vai marcar assim, 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 por conta disso. E isso pode chegar na sua clínica, esse paciente com essa mesma questão. Então assim, a gente tenta aproveitar o máximo do conteúdo de informação com os diferentes tipos de rostinhos que tenham ali com os pacientes. Tirando isso, vem a parte de você trazer ROI, retorno sobre o investimento. Serão 12, 10 pacientes full face, vai. Você consegue ter no seu portfólio, depois de 3 dias, 10 full face para você poder propagar o seu trabalho. Todos os casos vocês vão ter em arquivo. Eu mando os casos montados, tipo assim, como a gente tá acostumado antes e depois, mas eu também mando as fotos soltas. Enfim, eu mando tudo que a gente tirar. Eu deixo você tirar suas próprias fotos, mas eu já tiro de todos os pacientes para vocês terem de todos os pacientes. Por quê? Isso faz muita diferença. Não tem como eu acreditar que você é referência em full face se você não tem casos, se você não tem posts diferentes, se você não tem portfólio. Eu falo, né? A bio do Instagram aceita qualquer coisa. A primeira harmonizadora facial do Brasil. A melhor, sei lá, harmonizadora facial do Paraná. A bio do Instagram aceita qualquer coisa. Só que o que faz de fato aquela bio ser verdadeira é o resultado. Sim. Eu preciso ter resultado. Então, o que eu fiz na minha carreira lá atrás foi investir em muitos casos. Só que o meu investimento foi muito mais alto do que uma imersão na face. Porque os cursos já são cursos de alto valor e isso não é segredo pra ninguém. Só que como eu não tinha essa possibilidade, eu, por vezes, repeti por 3 vezes o mesmo curso. Obviamente, não era pelo interesse somente na teoria, era pra comprar o caso. Eu falei assim, cara, se eu tiver indo pra esse curso, pagar esse tanto de dinheiro, mas conseguir pegar 3 casos full face, eu vou fazer o curso se pagar. Então, assim, eu fui muito intencional no crescimento da minha carreira. Você vai ver que eu faço poucas coisas por acaso, eu faço muitas coisas com intencionalidade. Intencionalidade em quê? Em levar a mensagem que eu carrego, no meu crescimento, no meu posicionamento. E por isso, talvez em 4 anos de carreira, eu tenha conseguido estar, talvez, num lugar que eu, de verdade, abrindo meu coração, eu não esperava. Eu tava acostumada a ver o que eu tinha em casa, a carreira do meu pai, que com 30 anos de profissão se tornou um profissional reconhecido. Então, eu esperava que pelo menos eu levasse 10 anos. Assim, cara, acho que 10 anos é justo no mundo da internet, porque alguém ali levou 30. Então, se eu levar 10, eu não posso nem reclamar, né? Acho que 10 já é mais rápido do que 30. Só que em 4 anos, trabalhando persistentemente, com intencionalidade, o meu jogo virou de uma maneira muito interessante. Eu consegui sair de uma sala de 30 metros quadrados, no qual tinha uma cadeira odontológica quebrada, que eu mesma consertava quando ela dava um pau, eu trocava a luz quando precisava, queimava, eu me virava nos 30... Eu e uma funcionária, eu sei como é que é esse começo, porque eu vivi. Não é nenhuma novidade pra mim. E eu fiz isso por anos, consegui juntar, consegui me organizar financeiramente,
financeiramente para projetar o meu crescimento para hoje estar no Instituto Leal. O Instituto Leal, ele nasceu depois desses 4 anos ali atendendo e dando o meu máximo, capturando esses casos, entregando o melhor resultado, relacionando com o paciente, criando esse gatilho ali que gera o entendimento da necessidade do full face. O meu paciente, ele não fica esperando que eu indique várias coisas, pelo contrário. Ele já sabe que ele veio até mim, ele me procurou, saiu de outro profissional, parou na minha cadeira porque ele quer fazer a face toda, porque ele me coloca nesse lugar, sendo referência da face toda. Olha, eu tenho uma doutora no Paraná que eu faço meu lábio e meu botox com ela, mas eu vim aqui fazer o full face. Aí eu falo, mas com certeza a doutora sua do Paraná, ela faz modelação, ela faz um queixinho, ela deve fazer o contorno de um malar. O porquê que você veio até aqui? Aí ela, ai não, é porque eu vejo você trabalhando com isso e você domina muito mais, então eu tenho mais segurança de fazer com você. Eu escuto isso todos os dias, então eu já me coloquei nessa cadeira do pensamento e falo assim, gente, por quê? Por que ser da sua cidade? Ou por que pegar um avião? Ou por que nananana? E eu entendi. Foi a intencionalidade do meu posicionamento que gerou esse nível de confiança em quem me viu, que me segue pelo Instagram e hoje confia no meu trabalho nesse nível. Então, assim, eu acredito que a técnica hoje é o mínimo que você tem que ter. Um planejamento facial, trabalhar com a face é o mínimo pro mercado. Se isso não vier junto com o posicionamento, você não consegue sair em meio à multidão e ganhar esse holofote e ser vista de fato. Então, eu sei que a técnica é muito importante. Eu vou bater nessa tecla de mais do segundo pro terceiro dia, mas o primeiro dia é pra te incomodar, te fazer entender que você tem que sair de onde você tá, e não vai ser com a técnica, vai ser com habilidades que transcendem a parte técnica. Porque isso é o que todo mundo tem. Então, fatalmente, esses dias ali, eles são dias conflitantes, pra gente estar sempre se questionando em relação, verdadeiramente, o que eu tô fazendo, abrir o coração, me escutar o que eu realmente tô trazendo, o que eu realmente faço, traga perguntas interessantes, questionamentos interessantes, que eu tenho certeza que você vai tirar ouro de mim. Inclusive, se tiver casos que você tá com dificuldade de planejar, algumas alunas fazem isso, elas me trazem pra falar assim, Bia, eu tô com essa paciente, a condição é essa, nananã, e esse caso não evolui. E a gente avalia, a gente planeja junto. É pra aproveitar mesmo. Sou eu que vou estar nos 3 dias entregando a minha alma, meu corpo, eu que vou estar entregando a imersão, não tem pausa, não tem outra pessoa que vai estar no meu lugar falando em nada, em nenhum momento. Então eu vou estar com vocês ali vivendo imersamente por 3 dias. E aí, com certeza, você vai tirar bons frutos desse momento para que você possa mudar os seus resultados e se posicionar cada vez mais como uma especialista em face. Já te adianto, para você ser referência, você tem que ser lembrada por uma coisa. Então, seja como um selo de correio. Grude, agarre em uma coisa e só pare quando você chegar lá. Eu hoje sou referência em face, em full face, mas eu já vendi muitos outros tratamentos que eu não faço, só pela relevância, né, do meu trabalho. Então, eu já indiquei pacientes para fazer reabilitação de lentes de contato boca toda, eu indico pacientes para fazer platinoplastia, procedimentos cirúrgicos. Eu consigo, através da minha relevância, do meu trabalho, encher a agenda de outros profissionais. Você tá me entendendo? Então, às vezes, isso é um ponto que eu reparo. É muito mais fácil você ser lembrada por uma coisa. E uma vez que você tem esse lugar, essa autoridade bem estabelecida, esse posicionamento tão claro feito à luz, a confiança que esse paciente tem em você para consumir qualquer outra coisa é até bonitinho, porque eles ficam vulneráveis à sua indicação. E aí você realmente entrega ali, de fato, o que você genuinamente faria se fosse com você, se fosse com a sua mãe, se fosse com a sua família. Você indica o melhor para aquele paciente. Ainda que aquilo não seja favorecer o seu trabalho, indicando coisas que não fazem sentido, só para fechar mais um caso, entendeu? Então eu acho que literalmente a transformação vem disso, de tudo isso que eu te trouxe, foram os pontos em que eu mapeei da minha carreira para me fazerem chegar onde eu tô. E ser intencional, obviamente. Tá na imersão Leal à Face pra mim, se você quisesse ou não aprender o que eu faço, pra mim o que eu faço pra você vai de brinde, tá? Eu pagaria pelos casos. Você não consegue pagar com o valor da imersão 10 full faces de 10 ml. Só em produto a conta não fecha. Então, sendo bem sincera e sendo intencional do jeito que eu sou em tudo que eu faço, eu compro os casos. Vamos ver se você tem pra falar interessante? Isso vai de brinde. Mas eu compro os casos. E isso se eu fosse aluna, tá? Entendeu? Porque eu sei que você tá no mercado, você tem experiência. Eu sempre pergunto pra vocês, né, nos intervalos, opinião, o que vocês, enfim, estão absorvendo daquilo ali. Mas, de verdade, você paga quadruplicado. Em 4 meses, se você não tem os 10 full face, você conseguiu em 3 dias. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo. Ser intencional, garotinha. Ser intencional. Mas aqui, o combinado é esse. O combinado é aumentar o teu portfólio para aumentar a dinâmica da tua exposição do teu trabalho, para que você, no final, entregue de brinde a minha técnica nos seus casos. Então, assim, tá bonito, tá justo, tá claro. É exatamente isso que funciona. E aí, seja intencional para trabalhar bem isso, né? Eu até dou umas dicas para vocês em relação a como utilizar da rede social com esses casos, como fazer coisas interessantes, de acordo com o que tá funcionando para mim, mas o que não dá para deixar na gaveta.
Tipo assim, se for pra deixar na gaveta, sinceramente, nem venha. Você não vai aproveitar o máximo. Você tem que ter os casos. E aí, obviamente, uma dica que eu te daria, no momento em que o seu avião aterrissar, ó, gente, eu tô indo passar 3 dias no Rio de Janeiro, eu vou estar com a doutora Beatriz Leal. É assim que faz, o merchan direito. Printa um caso de fofez. Tá vendo esse resultado? Esse tipo de resultado dessa doutora, eu tô trazendo pra cá. Fica atenta nos stories, você já tem que avisar para as pessoas ficarem atentas nos stories antes de estar aqui. Então assim, tudo é avisado. Um filme que vai lançar no cinema, a gente não fica vendo trailer. Aí você quer dar bom no seu Instagram postando, oi, cheguei no Rio. Não dá, as pessoas não estão te esperando, não tem ninguém lá te esperando na porta do avião falando assim, ah, seja bem-vinda, venha. Você tem que avisar as pessoas que você tá chegando. Você tem que contar uma história de que, ó, eu acabei de fazer uma calcabia, tomei uma decisão, eu vou estar nesses dias no Rio. Inclusive, eu vou estar atendendo lá e quando eu voltar dessa viagem, eu já te garanto que eu vou abrir uma oportunidade única na minha clínica. Eu vou por 2, 3 dias fazer, sei lá, tal ação com pacientes aqui. Se você não quer ficar de fora, se você já garantir algo que eu não vou repetir nunca mais. E aí você tem que ser verdadeira com a sua fala, não repita. Ou se vai repetir, não fala que é nunca mais. E é isso. Tá aberto já os horários. Os horários, obviamente, não são infinitos, né? São horários já predestinados pra isso. Então, garanto o seu, eu fico te esperando. E, cara, já começa a vender desde agora esses horários, esses MLs, a preço de custo. Enfim, faz na ROI. Tipo, tem que movimentar essas ações. Mas, de novo, tudo isso que eu tô te falando, com intencionalidade. E aí você já chega fazendo o quê? Aplicando, praticando, postando, falando. Bola de neve. Efeito bola de neve. Tem que estar movimentando, tem que estar falando, tem que estar rodando. Então, assim, já sendo intencional pro dia que você tá aqui já gerar retorno financeiro quando você volta. Tô te falando que eu, Bia, faria. Eu faria. E fiz lá atrás. Antes de investir em parede, essa pecinha aqui foi a que eu mais investi desse ambiente. Então, assim, eu nunca me arrependi. O crescimento é natural. E se eu estiver investindo no lugar certo, eu não preciso ter medo. O retorno é certo. O retorno é certo. O crescimento, ele é natural. E se você não tá crescendo, é porque você tá freando isso de alguma forma. Fechou?